E nosso estudo de hoje está na carta aos Filipenses, capítulo 2, versículo 3. Paulo fala o seguinte: Não faças nada, não faças por contenda ou por vanglória, mas por humildade. Emmanuel vem comentar na lição 3 do livro Caminho, Verdade e Vida, Examina-te. O serviço de Jesus é infinito. Na sua órbita, há lugar para todas as criaturas e para todas as ideias sadias em sua expressão substancial. Se na ordem divina cada árvore produz segundo a sua espécie, no trabalho cristão cada discípulo contribuirá conforme sua posição evolutiva. A experiência humana não é uma estação de prazer. O homem permanece em função de aprendizado, e nessa tarefa é razoável que saiba valorizar a oportunidade de aprender, facilitando o mesmo ensejo aos semelhantes. O apóstolo Paulo compreendeu essa verdade afirmando que nada deveremos fazer por espírito de contenda e vanglória, mas sim por ato de humildade. Quando praticares alguma ação que ultrapasse o quadro das obrigações diárias, examina os móveis que a determinaram. Se resultou do desejo injusto de supremacia, se obedeceu somente a disputa desnecessária, cuida do teu coração para que o caminho te seja menos ingrato. Mas se atendeste ao dever, ainda que haja sido interpretado como rigorista, exigente, incompreensivo e fiel, recebe as observações indébitas e passa adiante. Continua trabalhando em teu ministério, recordando que, por servir aos outros com humildade, sem contendas e vanglórias, Jesus foi tido por imprudente e rebelde, traidor da lei e inimigo do povo, recebendo com a cruz a coroa gloriosa. Emmanuel hoje nos convida, através do Examina-te, a gente está observando qual está sendo o móvel das nossas atitudes. E já chamando a atenção, que independente da sua intenção, ou até mesmo na hora de executar, de você ter sido correto ou não, você vai receber críticas, porque a gente nunca consegue satisfazer a todo mundo. Não tem jeito. Então ele vem falando aqui pra gente, em primeiro lugar, o serviço de Jesus é infinito. Então, cada pessoa, cada lugar, né, vai contribuir da sua maneira, de acordo com a sua posição evolutiva. Está aqui no segundo parágrafo. Agora, o apóstolo Paulo, ele, compreendendo isso, ele falou o seguinte: nada deveremos fazer por espírito de contenda ou vanglória. O que ele vem dizendo para a gente? Esse parágrafo aqui é o principal, né? Quando praticares alguma ação que for além daquela que é a tua obrigação diária, vamos examinar o que determinou isso, o que levou a gente para essa ação. Foi o quê? Foi disputa desnecessária? Foi o quê? Foi supremacia? Se foi, vale a pena a gente o tempo todo ficar observando. Foi o quê? Foi o meu orgulho ferido? O que me levou a tomar essa atitude dessa maneira, a agir dessa maneira? Fala, o que foi? Se não foi ao dever, se eu atendi somente ao meu dever, mesmo que eu seja interpretado nesse momento como rigorista, como exigente, incompreensível, fiel, vamos embora, vamos seguir em frente, vamos agora. Se não for isso, né? Se for, aí a gente começa a fazer aquela análise do qual foi o móvel das nossas ações. Isso é uma análise que é muito profunda, porque a cada dia, no Livro dos Espíritos, a gente vai encontrar lá Santo Agostinho fazendo dando o conselho dele para a gente, falando, olha, o caminho para a gente buscar uma reforma íntima nossa é através do autoconhecimento. Como é que se adquire o autoconhecimento? A cada dia, através de uma oração fervorosa mesmo. Tem que ser aquela oração mesmo que a gente faz de coração mesmo. A gente interroga a nossa consciência, interroga o nosso anjo da guarda, quem já tiver essa afinidade maior, né? E interroga se alguma coisa eu fiz durante o meu dia que merecesse uma reprimenda, merecesse corretivo. Então eu vou começar a dar aquela passada por todo o meu dia, detalhe por detalhe, para chegar em cada um deles e falar, aqui eu tenho certeza que eu errei, ali eu errei. E outra coisa, quando a gente começa a fazer essa interrogação mesmo, a nossa consciência, tem coisa até que a gente não queria lembrar, que a gente vai lembrar, ou tem coisas que a gente vai até achar que não são tão relevantes assim, e que na verdade vai ser mostrado para a gente que tem relevância assim. Fala, já que você está buscando, nós vamos estar te informando, né? É isso aqui que você precisa mudar. E aí vai da pessoa, se a pessoa vai ter essa predisposição, vai ter essa vontade realmente de acertar, de consertar o que ele fez na véspera e de seguir o caminho dele também.
Mas esse trabalho, conforme a gente vai fazendo com disciplina, e aí é que está, né? O detalhe todo é disciplina, porque às vezes a gente fica engasgado no mesmo erro. Às vezes o erro está sendo, eu não estou conseguindo perdoar uma determinada pessoa. Aí eu vou fazer essa análise 1, 2, 3, 7 dias seguidos, no 7º dia eu estou esbarrando no mesmo problema. A gente começa a ficar meio desanimado, a gente começa a deixar de lado. Não, mas a ideia é fazer com disciplina. Tudo a gente precisa de disciplina. Então a gente começa a fazer aquilo e analisar. Peraí, o que eu fiz aqui? Eu posso até ter sido interpretado como, como ele diz aqui de novo, né? Como rigorista, exigente, incompreensivo, infiel, né? Mas se eu for interpretado desse jeito, mas eu fiz obedecendo a um dever, uma coisa que realmente está sendo legítima, vamos seguir em frente, porque ele chama atenção, né, que o próprio Jesus, ele foi tido por imprudente, por rebelde, por traidor da lei, inimigo do povo, ele foi condenado de todas as maneiras, e ele que, na verdade, né, dentro da linguagem da Bíblia, não tinha pecado nenhum. Estava aqui só ensinando a boa nova para a gente, o evangelho para a gente, trazendo alívio para um monte de gente, curas físicas e muita coisa, muito ensino moral que marcou toda a história da humanidade. No entanto, foi condenado no meio de ladrões, e no entanto ele teve momentos de desprezo mesmo, né? de humilhação, a palavra certa era essa, humilhação. Então vai acontecer sim. Aliás, nesse mundo, é interessante, né, que esse ano ficou um exemplo para mim de um grande amigo que passou por uma prova duríssima, uma prova das mais duras que o ser humano pode passar, e quando ele estava passando por essa prova, a gente ouviu um espírito amigo falar para ele o seguinte, falar para ele, todos nós, quando começamos a seguir o Cristo de verdade, nós somos testados e passamos por prova duríssima. Então as provas duras, quando você está trabalhando realmente, elas são sinal de que você está no caminho certo mesmo. E o exemplo maior que ele deixou para a gente nesse momento, né, que eu trago aqui no meu coração, é que mesmo no meio dessa prova muito dura, ele não abandonou as atividades dele, muito mais do que isso, intensificou as atividades dele, mostrando para a gente que é uma maneira da gente aguentar as dores que a gente passa aqui nesse mundo, a gente trabalhando por Cristo, a gente trabalhando, né, não só na tarefa educativa como essa, de usar a palavra, mas também na tarefa de estar puxando mesmo os braços para poder trabalhar em obras sociais, em trabalhos de doação mesmo. E a gente vai pensando sempre nisso, né? Quando praticares alguma ação que ultrapasse o quadro das obrigações diárias. O que eu fiz que normalmente eu não faço, né? E que eu só fui obrigado a fazer por conta das circunstâncias. O que me levou a fazer isso? E a gente vai examinar os móveis, que nunca seja por contenda ou vanglória. Contenda, para querer disputar, né, com alguém, ou vanglória, para querer botar o nosso orgulho, nossa vaidade, o nosso egoísmo em evidência. É o conselho que ele vem dando para a gente, fala, continua trabalhando em teu ministério, recordando que por servir aos outros com humildade, sem contendas e vanglórias, Jesus foi tido por imprudente, rebelde, traidor da lei e inimigo do povo. Isso é uma coisa que acontece com muita frequência aqui. Você começa a fazer um determinado trabalho, você fica em evidência, os holofotes viram todo para você. E os holofotes estão querendo achar algumas imperfeições. Uma das defesas que eu tive, por exemplo, foi mostrar, você não precisa ter muito trabalho não, tá? Meus defeitos estão aqui, aqui, aqui. Se quiser procurar mais em nomear outros, mas os que eu acho mais importantes nesse momento são esses aqui, são esses que eu estou querendo combater. Você já mostra para a pessoa que não tem perfeição aqui não, aqui eu sou imperfeito mesmo e acabou. Né? Eu até viro para os espíritos com muito carinho e falo assim, não tem cão agora, caçam com gato, não tem gato, caça com rato, mas é isso que eu tenho a oferecer e eu pretendo daqui para frente melhorar cada vez mais para tentar oferecer cada vez mais alguma coisa de melhor, mas no momento que eu tenho para oferecer é só isso mesmo, e a gente tem até que parar de ficar carregando esse peso que às vezes a gente carrega, eu não fiz dessa maneira, não, você fez da melhor maneira que poderia ter feito nesse momento evolutivo seu. Quando a gente estiver mais evoluído, a gente vai fazer de maneira melhor, mas sempre fazendo, né, procurando fazer sem espírito de contenda ou de vanglória.
Que Jesus nos abençoe hoje. Sempre te agradeço, Emmanuel, mais uma vez pela reflexão.